Bom, então, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião semanal da Fundação Espaço Democrático. O nosso tema de hoje é a PEC da segurança. Não preciso dizer que as pesquisas todas mostram, a imprensa toda fala, nós estamos cansados de ver casos e mais casos envolvendo a criminalidade, especialmente do crime organizado, com áreas como Fortaleza, como aqui no Rio de Janeiro. Nós temos visto várias regiões dominadas pelo crime organizado, sem contar os assaltos, roubo, percepção de insegurança na população. Diante disso, o governo acaba de enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional, a PEC da segurança, e esse é o nosso tema de hoje. A questão é, isso será interessante? Vamos melhorar o aspecto da segurança no país? Há como enfrentar rapidamente essa criminalidade, ou é uma coisa que só vai funcionar a longo prazo, não sei. Para isso, nós trouxemos aqui, vamos conversar hoje com dois especialistas no tema. O nosso cientista social aqui, sociólogo especialista em segurança pública, e o coronel Álvaro Camilo, bastante conhecido, mas eu quero lembrar, ex-comandante-geral da PM da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança de São Paulo, foi vereador, deputado estadual e subprefeito da Sé. Membro do PSD, com muita alegria para todos nós. Seja bem-vindo, coronel. Túlio, primeiramente, vamos começar com o Túlio. Eu queria pedir ao Túlio para fazer um resumo. Alguns itens principais da PEC da segurança, que ninguém é obrigado a saber do que se trata, depois ele deslancha. Túlio, palavra é sua. Muito bem. Antes de fazer o resumo, queria fazer um pequeno contexto, né? Porque se você pega o programa do PT durante as eleições, não consta PEC da segurança. Você tinha lá a proposta de recriar o Ministério da Segurança Pública, que acabou não sendo recriado, obviamente, como não entrou, né? Nenhum ministro da Justiça que entra quer dividir ali né, a estrutura e o orçamento. Você tinha a proposta de revogação da legislação armamentista, isso passou logo nas primeiras semanas, né? Então, essa ideia da PEC, ela começa a circular basicamente com a indicação do Lewandowski, né? Que foi um professor aqui na São Francisco, como todo bom jurista que assume o Ministério da Justiça, tem sua própria proposta de mudança de Código Penal, de Código de... Né? Enfim, de legislação. Né? Então, começou a circular uma primeira versão que nós discutimos, acho que já em novembro do ano passado. Não vou retomar, portanto, aquele texto, agora, como já tinha avançado, né? Muita coisa ali foi colocada para não passar, acho que o próprio Ministério sabia, né? Quer dizer, por exemplo, quando ele dizia que tudo que seria proposto pelo governo federal era de cumprimento obrigatório do Estado, né? Essa parte foi uma das primeiras suprimidas, né? Os governadores se reuniram algumas vezes e fizeram sugestões, né? Por exemplo, propondo que as mudanças que fossem feitas na Política Nacional de Segurança tinha que obrigatoriamente ser ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública, esse conselho tinha que ter participação civil, enfim, deram uns pitacos aqui e ali. Mas eu vou basicamente me concentrar, então, no que mudou do primeiro texto para o segundo texto. Se alguém se não tiver clareza sobre o primeiro texto, a gente pode também voltar rapidamente. Eu tenho ali uns 20 slides, eu vou tentar poupá-los desses slides, comparando a primeira versão com a segunda versão e coisa e tal. Mas vamos tentar manter tudo sem precisar recorrer necessariamente ao texto, né? Então, uma das primeiras inovações aqui da listinha das principais é a tal da mudança da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Viária Federal, né? Que antes, na primeira versão, era a Polícia Ostensiva Federal. Então, apenas uma mudança de nomenclatura. Você tem na Constituição uma Polícia Ferroviária Federal. Não sei quem sabia disso, né? Mas é uma polícia específica, né, para cuidar de ferrovias. Isso cai por terra, então essa Polícia Viária Federal acaba, né,
se juntando aí com a Polícia Ferroviária Federal e também policiando hidrovias e tal. A outra novidade é que, a pedido dos estados, ela pode participar de operações aí conjuntas, né, junto com as polícias estaduais. O que diz lá o texto que eu acho? Olha, eles falam, no governo estadual você tem a polícia judiciária e a polícia ostensiva, uniformizada. A gente acha esse modelo ótimo, então o governo federal devia ter esse modelo. Esse eu acho o primeiro grande equívoco conceitual, né, da PEC. Por quê? Pelo menos entre os especialistas, é quase um consenso que essa polícia bipartida é um entrave à segurança pública e não é um modelo acessível. Então, o que seria uma mudança realmente estrutural teria sido criar uma só polícia federal com um ramo, vamos dizer, judiciário, né, investigativo, que é a atual Polícia Federal, um ramo ostensivo, que é a Polícia Federal, criando uma polícia única de ciclo completo, né, que a maior parte dos países tem. Né? O que é essa polícia única? Olha que interessante, a Polícia Rodoviária Federal tem esse modelo. Né? Você entra ali como, né, patrulheiro, fica, né, anos, né, nas estradas, fiscalização e tal, e a partir só de concursos internos, né, de progressão, você vai galgando até os escalões mais elevados. Não é como a gente tem na Polícia Federal ou na Polícia Estaduais. Por exemplo, você tem o delegado, constitucionalmente tem que ser um bacharel em direito. Né? Então, não é alguém que entrou na polícia embaixo, né, como investigador, uma outra carreira, e progrediu numa carreira, né, até ser quem vai presidir o inquérito. Não, é alguém que vem de fora, fez 5 anos de uma faculdade de direito, passa no curso da academia, vê mais 6 meses de direito e é colocado ali, né, novinho ainda, fresquinho, né, para coordenar os cursos, presidir o inquérito. Então, a Polícia Federal tem o mesmo modelo. Essa seria uma outra mudança estrutural que a PEC não abrange, que é essa exigência de ser bacharel em direito para você ser delegado de polícia e a carreira de delegado de polícia. Mas, enfim, avançando. Além, então, dessa mudança da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Viária, ele muda algumas atribuições atuais da PF. Na verdade, ele só explicita no texto algumas coisas que já existiam. Então, a Polícia Federal, por exemplo, ela tem competência para atuar sobre crime organizado, né? Que a gente chama que são crimes interestaduais, né? Que exigem uma repressão comum. É esse o texto. E posso mostrar mais à frente o que ele faz especificamente é incluir o termo milícia, ele fala inclusive milícia, né? E inclusive, então, crime organizado, que sejam interestaduais e exijam repressão uniforme. Né? Basicamente, constitucionalizando aquilo que a Polícia Federal já faz. Pode até questionar, né? Milícia, por exemplo, algumas facções criminais são claramente nacionais. É o caso do CV, Comando Vermelho, aqui do PCC e tal. Milícia não, né? Milícia é muito local, né? Às vezes é até municipal, nem estadual. Então, a rigor, é mal resolvido isso, né? Porque mesmo tendo explicitado ali que milícia, crime de milícia, seria da alçada da Polícia Federal, não é um crime interestadual necessariamente. Mas não vou entrar nesses meandros. Então, o que a PEC faz é muito isso, né? É tentar constitucionalizar coisas que já existem. Como, por exemplo, os fundos nacionais, né? Já existe desde a minha área. Eu fui gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública em 2003, né? E já tinha o Fundo Penitenciário Nacional e alguns anos atrás, eu acho que com a lei do FISP, já tem a previsão de que eles não são contingenciáveis, né? Então, na primeira proposta da PEC, eles queriam juntar os dois fundos, depois, por algum motivo, mantiveram separados, né? E estão só colocando na Constituição que tem esses dois fundos e que eles não podem ser contingenciados. Né? Atribuições abertas, já falei. Tá. Ela muda bastante, especificamente 5 artigos da Constituição, que são os primeiros de 21 a 24, que tratam das competências. Né? O que é a competência da União, o que é a competência exclusiva da União
que é competência concorrente, né, da União, dos Estados, o que é, enfim, competência de todos. Então, eu já tinha comentado isso, quando chega na parte do financiamento, obviamente que eles colocaram como competência de todos, né? E quando trata de criar a Política Nacional de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública, colocaram como competência exclusiva do governo federal. Eu acho que muitas dessas coisas ainda vão sofrer mudanças, né? A PEC entrou agora, vai ser discutida aí, né? No Senado e na Câmara. Certamente essa é uma das coisas que vai mais pegar, né? Porque antigamente isso já era meio claro, né? O governo federal fazia lá um Plano Nacional de Segurança Pública, ele traça as diretrizes nacionais, né? E ele tinha lá as suas ferramentas. O Fundo Nacional é uma delas, né? Tinha lá o chicote e a cenoura. Quem segue essas diretrizes ganha dinheiro do fundo, quem não segue tem, ou pode ter sanções e coisa e tal. Mas o que eles querem, segundo eles, é dar, então, uma espécie de segurança jurídica ao SUSP, né? A lei do SUSP foi aprovada em 2018, o governo Temer, né? Com várias dessas mudanças, então, seria para eles uma forma de dar segurança jurídica ao SUSP. Agora, muitas das justificativas que estão lá na PEC, não vou entrar no mérito, mas você não precisa constitucionalizar, né? Uma delas mais óbvia é a questão da padronização das informações estatísticas, né? Dos delitos e do boletim único. Você não precisa dar isso numa emenda constitucional, né? E está lá com uma das maiores justificativas para a PEC, fazer essa unificação dos bancos de dados e tal. Isso você faz via decreto, via, né, legislação constitucional. Não vou, depois a gente pode discutir aí esse mérito, o quanto vale a pena você ingestar, né, na Constituição essas coisas. Porque depois coloca na Constituição, é difícil tirar, né? A agenda, até alguns anos atrás, era você desconstitucionalizar o artigo 144, que lá que diz, né, que tem que ter uma polícia civil, tem que ter uma polícia militar, não está, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública. A PEC ignora simplesmente a Força Nacional de Segurança Pública, né? A PEC ignora o Fundo Nacional Antidrogas e outros fundos. Então, não necessariamente você engessar essas coisas na Constituição é algo positivo. Avançando rapidamente para algumas outras mudanças, vocês devem ter acompanhado aí, a gente até discutiu, fez artigo, essa decisão do STF de considerar que as guardas municipais, então, são polícia, né, e podem fazer policiamento ostensivo e comunitário. Até que está incorporando aí essa mudança e, além de incluir, né, no artigo 144, então, no rol das polícias, a Polícia Viária Federal, ela está incluindo a Guarda Municipal e está incluindo as corregedorias e as ouvidorias, né, que fala que em todos os níveis, né, então municipal, estadual e federal, as forças de segurança vão ter que ter corregedorias, que são órgãos internos, né, disciplinares, e as ouvidorias, que são órgãos externos, né? O governo federal tem muito essa preocupação com a questão de violência policial, de letalidade e coisa e tal. Então, basicamente, é isso, né? A segunda preocupação, acho que do Sérgio tinha colocado, é essa questão do domínio territorial das facções e tal. Então, ela tangencia, na verdade, esse tema, né? Quando fala explicita as novas atribuições da Polícia Federal, mas não vai muito além desse sentido, né? Obviamente que troca de banco de dados, esse tipo de coisa, uma criação de bancos nacionais, balísticos, não existe até hoje, né? Esse negócio, você não consegue, né? Você pegando uma cápsula, um cartucho, né, num lugar, como soltar, né, um banco balístico nacional ou um banco de waves, né, que é um banco de digital. Então,
é isso, ao invés de investir em, em, em tecnologia, em banco de dados, esse tipo de coisa, o pessoal fica querendo mudar a legislação, né? É muito a nossa trajetória. Eu diria que isso é longe de ser estruturante, né? Depois eu vou dizer o que seria estruturante, ao meu ver, a criação do Ministério da Segurança Pública, a recriação, eu acho que seria uma medida estruturante, né? Unificação das polícias, integração das polícias, estruturante. O governo federal tem um projeto muito bacana, que é o Pena Justa, que está sendo feito junto com o CNJ, com recursos do PNUD, do BNDES, aí com 300 e tantos indicadores, um negócio muito mais elaborado que a PEC da segurança, para a qual, por algum motivo, não se dá tanta ênfase e tanta atenção. Pode ajudar, é isso. Pelo menos ele tem o mérito, né, de estar assumindo a responsabilidade, colocando na agenda, e agora é isso, vamos deixar o Congresso analisar e mexer no projeto e aperfeiçoar. É isso. Boa tarde a todos, boa tarde, nosso secretário, ministro Kassab, Longini, todos os amigos, meu professor Túlio Campos, demais professores aqui. Primeiro, super importante que o assunto de segurança está sendo discutido. Esse é um ponto positivo. Todo mundo tem que pensar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em segurança. A segurança é responsabilidade de todo mundo, né? Então todos devem pensar. Esse é um ponto positivo. Vejo alguns pontos positivos também na PEC. Essa constitucionalização do fundo acho importante, porque ele não pode ser contingenciado, aí a União realmente vai ter que investir na segurança pública. Mas vamos fazer uma análise bem rápida aí, concordo com muitas das colocações do professor Túlio, mas também concordo com ele, não precisava uma lei, né? Não precisa. Hoje a gente tinha um comandante da Polícia Militar, o Coronel Carlos Alberto Camargo, que foi comandante-geral, e ele falava, não adianta ficar mexendo nas caixinhas, né? A gente tem que fazer funcionar. Então, nós deveríamos fazer funcionar tudo que tem aí. Nós temos que ser um pouco mais pragmáticos, né? Até reclamo muito da área jurídica, preciso mudar as polícias, precisa mudar a estrutura das polícias, precisamos mudar a forma de fazer segurança pública no Brasil, que é arcaica, duas polícias quase não encontram lugar no mundo, a figura do inquérito policial, tem coisas que nós precisamos rever, mas tem muito a fazer com o que temos hoje. Nós temos que pôr para funcionar. Então, quando a PEC vem e estabelece lá uma série de competências para a Polícia Federal, que já são executadas e não adequadamente, elas tinham que ser mais executadas, trabalhar mais fortemente no tráfico de drogas, né, no tráfico de armas e outros. Ou seja, nós precisávamos de uma vontade política muito forte de fazer as coisas acontecer. Né? Vamos pegar o que existe, nós sempre reclamamos que falta um plano, falta uma lei, não é uma lei, não é uma penada que vai melhorar a segurança pública, são ações. São ações dos dirigentes na área federal, na área estadual, na área municipal. Todos devem trabalhar na segurança pública. Então, acho, primeiro, a discussão da PEC veio, na minha visão, veio trazer essa discussão, isso é bom. Mas a gente precisaria realmente ter vontade. E eu discordo um pouquinho da PEC em relação à centralização. O Brasil é muito grande, não dá para ficar centralizando tudo no poder central, e nós já vimos essa história. Vamos lembrar aí do fato que eu tenho na cabeça muito forte, que é o presídio de Pedrinhas, caindo aos pedaços, e 2 ou 3 bilhões, eu não lembro agora qual é o montante, no fundo penitenciário sem utilização naquela época. Então, a descentralização, não digo que não tenha que ter controle, não é isso? Então, o Brasil, como União, deveria dar as diretrizes básicas da segurança pública para os estados e dar suporte aos estados para que eles pudessem desenvolver a sua segurança pública adequadamente e não querer fazer por eles lá, né? E aí, a competência, inclusive, eu questiono a competência de legislar só da União. Nós precisamos dar mais competências, não só na área de segurança pública, mas em todas as outras áreas para os estados. Fui deputado estadual, a competência legislativa da área estadual, ela é irrisória, ela é residual. Tem a competência da União, a competência dos municípios na Constituição, e para o Estado fica só uma competência residual.
Além disso, essa competência residual, o que sobra para o Estado, 95% é competência do Executivo, né? O Parlamento pouco faz. Então, essa área de centralizar tudo no governo federal, isso é, na minha visão, um equívoco da PEC. Deveria, ao contrário, dar suporte, exigir, cobrar meios de auditar o dinheiro que é repassado, mas deveria repassar mais esses recursos, dar suporte e, de novo, trabalhar aí com o que nós temos, trabalhar com muito planejamento, muita inteligência e integração das políticas do governo federal. Como o professor Túlio falou, isso é importante. Não precisávamos, para padronizar, não precisa de lei. Basta uma vontade política de criar o boletim único, de criar como a nossa identidade nacional. Então, uma série, padronizar também antecedentes, certificados, isso aí é o mínimo. Mas o mais importante é dar estrutura para que as polícias funcionem. Não é uma lei que vai fazer isso. Além disso, nesse caso aí da PEC, eu achei super importante a constitucionalização do Sistema Único de Saúde, de Segurança Pública, de SUSP. Ele ficava aí, ele foi criado, foi largado, alguns estados desenvolveram, outros não. Então, essa constitucionalização eu achei importante, porque aí ele traz para a União aí a participação também efetiva e dá uma diretriz para que todo o Brasil desenvolva isso. Hoje a gente tem uma disparidade muito grande entre as polícias no Brasil. Então, a PEC poderia ir um pouco mais longe nessa questão. Nós temos polícias bem desenvolvidas, temos polícias que carecem até de armamento. Como comandante-geral, a gente acabou cedendo, inclusive, armamento de São Paulo estava obsoleto aqui para ceder para outras polícias do Brasil que faltava, inclusive, armamento. Então, eu acho que é nessa linha que eles poderiam ter trabalhado. A exigência também das corregedorias, das ouvidorias, eu acredito ser super importante. Não tem uma instituição sadia que não tenha um mecanismo forte de controle, principalmente quando você dá o poder do uso da força letal. Precisa ter corregedoria forte, precisa ter ouvidoria disponível, não que ela vá interferir, não que ela vá interferir no comando, interferir no governo, nada disso. Mas tem que ter, não tem planejamento sem controle. Não tem nada que funcione no planejamento se não tiver uma auditoria e um acompanhamento. Então, as corregedorias também achei super importante. E faltou na PEC, na minha visão, essa descentralização para os estados, para que eles possam desenvolver a segurança pública. Eles estão mais perto do problema, as realidades são muito diferentes. Eu tenho uma visão até em relação à lei de execução penal. Acredito que o código deveria ser federal, mas a lei de execução deveria ser dos estados. Porque a forma de eu tratar aqui em São Paulo de um infrator da lei, ela precisa de um ritmo, precisa muitas vezes de uma forma mais célere ou uma forma diferenciada em relação ao que eu tenho nos outros estados. Então, de novo, a gente trabalha com a descentralização. Então, acho que essas são as considerações principais. Voltando, é importante, então, que eu acho que a discussão de segurança permeie a sociedade, mas que a gente possa trabalhar aí, cada um no seu opinião aí, e principalmente fazendo acontecer. Precisamos sair sair do diagnóstico, sair do PowerPoint, ir para frente, fazer, olha, vamos, esse o caminho, pôr em prática, executar as ações e trabalhar fortemente nos resultados. Investindo em inteligência, investindo em muito planejamento, construindo planos na área federal, na área estadual, na área municipal, integrando os municípios. Então, no caso da GCM também, a constitucionalização da GCM, nós precisamos lembrar que nós temos algumas guardas civis que são grandes e que podem fazer frente a isso, mas não é a realidade do Brasil ainda hoje. A maioria dos municípios brasileiros sequer tem condições de ter uma guarda civil. E muitas das guardas civis criadas, elas estão desempenhando um papel que não deveria ser aquele especificamente. O meu receio é que essa constitucionalização queira transformar a guarda em mais uma polícia que vai querer ser pertencente à SWAT, a bota.
Nós precisamos do policial comunitário, aquele que trabalhe junto com a sociedade, aquele que traga a melhor informação para o planejamento, porque a inteligência trabalha com informação. A informação, que é a matéria-prima, quem tem é o cidadão. Então, precisamos trabalhar muito fortemente. Então, faltou também aí a pensar de como trabalhar essa Guarda Civil para que ela ajude. Tem muitas boas guardas civis, como aqui de São Paulo, como alguns municípios de São Paulo, mas precisamos tomar cuidado para que não seja mais uma polícia que se afaste do cidadão e o contrário que a gente precisa. Por isso que sou a favor também do policiamento comunitário, dos programas de vizinhança solidária, dos conselhos comunitários de segurança, na busca da melhor informação para planejamento. Essa é a visão que eu tenho aí geral. Acho que isso dá para fazer aproveitando a PEC, mas não precisaríamos necessariamente de uma nova lei para fazer as coisas funcionarem. Nós vamos primeiro fazer funcionar o que já existe e depois agregar valor ou fazer ajustes naquilo que não seja necessário. Tá bom? Que for necessário para a gente melhorar mais ainda. Essa é a minha visão. Muito obrigado. Perfeito. Bom.